Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. Shiryu Meg aqui, como é que vocês estão? Espero que todos estejam super, maravilhosamente bem. E vamos para o vídeo aqui de como jogar com o mecha novo, nosso querido aqui, ó, Guerrilla Hunter. Então, assim, se você é a primeira vez aqui, chegou aqui de bunda nesse canal, temos tier list, reviews, né, de como jogar, recomendação de techs, tier list de piloto, de mecha. Tá tudo aqui, tá ligado? É só procurar aqui no canal. Falaram que está bem organizado. Só entrar no canal que tem lá playlist com tudo. Então se você estiver realmente muito perdido, eu recomendo ir na tier list lá, review, todas as reviews. Porque tem todas as reviews mesmo que eu já fiz aqui no canal. Seja de mecha, seja de piloto, seja de tier list, seja de dicas aleatórias. Tá tudo aí, beleza? Então, de novo, curta, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você é novo aqui, e você é aquela pessoa que sempre vê meus vídeos, mas não se inscreveu, tô de olho. Considere se inscrever, que a meta aí é bater 1k nesse canal aqui, humilde de Super Mecha, beleza? Tem muita gente que assiste meu canal, mas não é inscrito, tá ligado? Você pode ser um deles, então botão de se inscrever aí embaixo. Então vamos lá, cara. Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre, primeiro, os módulos do Guerrilla Hunter. Depois eu vou mostrar aqui como jogar, dar aqui algumas dicas aqui, visões gerais. Depois que eu termino de sair aqui do modo treinamento, eu vou mostrar as builds de techs que eu tô usando pra ele, né? Que, porra, pra mim tá sensacional. E também recomendação de piloto. Então fica aí até o final, principalmente se você é aquela pessoa que não vai jogar com Guerrilla Hunter. Porque, assim como quem quer saber como que joga com ele, também é importante saber como que joga contra ele, tá ligado? Então aqui eu vou também passar essas visões aqui pra galera ficar ligada pra saber derrotar esse mecha em determinadas situações. Então, vamos lá. Primeiramente, ó, a arma primária dele dá mais dano a longa distância, tá ligado? Aliás, não dá mais dano a longa distância, né? Mas assim, é uma arma de precisão, um rifle de precisão, então é muito bom pra acertar inimigos a longa distância, tá vendo? É bom, gostosinho, e é isso. A outra arma dele primária é a 12, que ela tá bem precisa, né, em comparação antes do rework dele, vamos dizer assim, mas ela causa mais dano a queima-roupa. Quanto mais perto a gente tá do alvo, mais dano ela vai dar, beleza? E a arma secundária dele, que causa essa explosão aqui, né, e também detecta o inimigo através da parede, tá ligado? Ele meio que fica marcado com uma bordinha em vermelho aqui, ó. Tá vendo? Fica marcado. Não necessariamente a gente precisa acertar o alvo pra isso aparecer, tá ligado? Se a explosão pegar... Aqui, tá vendo? Não deu dano, mas pegou a explosão. Aí marca todos os inimigos que estão ali próximos. Então isso é bem interessante, que dá uma visão estratégica legal. Beleza? Então, assim, só... E não precisa atingir o cara pra ficar marcado. Isso serve tanto pra mecha quanto pra piloto. Vai ficar marcado ali, que solta tipo uma esfera ali de eletromagnetismo, sei lá, que marca os alvos que estão ali perto. Pulo dele, humilde, nada demais. E o holograma dele, tá ligado? Que vai passando por aí, vai andando sozinho pra frente, como se não houvesse amanhã. E ele para quando colide algum objeto, tá ligado? Aqui foi com colidir uma pilastra. Mas com parede, às vezes árvore, ele encosta e fica parado. Mas se não tiver nenhum obstáculo, ele vai andando pra frente, assim, sem rumo, pra sempre, tá ligado? Ele vai subindo escada, desce escada. É bem útil, assim, pra ganhar terreno. Se a gente ativar pela segunda vez o holograma, ele vai andando aqui, a gente pode reativar e ir pra onde que ele tá ligado? Então isso também é bem útil. A mecânica dele de teletransporte gera várias jogadas diferentes, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Coisa interessante sobre o holograma. Como que a gente faz pra identificar? Pessoas do mesmo squad vai aparecer transparente, como tá aparecendo aqui pra mim, tá ligado? Mas qualquer inimigo que vê o holograma vai parecer como se fosse outro Guerrilla Hunter, normal, tá ligado? Tipo, vai parecer que é outro mecha na partida. Então isso dá pra baitar muito os inimigos, tá ligado? Então, como que faz pra identificar ele? Tem algumas formas. O holograma tem esse rastro azul que fica aqui, tá ligado? Então o holograma deixa esse rastro azul. Se você vê um Guerrilla Hunter com um rastro azul atrás, é um
é um holograma, tá ligado? Outra maneira de identificar o holograma. Muito provavelmente, se tiver um Guerrilla Hunter parado assim na parede, ó, é o holograma. Ele vai ficar aqui parado pra sempre, tá ligado? Então é uma maneira aí que dá pra identificar. Não sei se vocês repararam, provavelmente sim, mas quando a gente choca o holograma, fica essa barrinha aqui do lado, tá ligado? Essa barrinha aqui é basicamente o tempo que a gente tem para se teletransportar de novo pro holograma, tá ligado? Depois que a barrinha acaba, o holograma ainda fica aqui, acho que por 1,5 segundo, 2 segundos, mas a gente não pode se teletransportar. Outras mecânicas interessantes também com esse holograma é que a gente consegue ver ele através da parede, ele fica marcado assim de laranja. Laranja não, amarelo. Então é uma maneira da gente saber olhando assim no mapa não, na tela, aonde está o holograma. O que pode ser muito bom na hora de se teletransportar ou se reposicionar, alguma coisa assim, tá ligado? Que você vai andando aqui assim, vamos dizer que a gente está longe pra caralho. O holograma tá ali, tá ligado? Aí de repente tem alguma parede na frente, alguma coisa assim, e a gente consegue saber aonde ele tá. Porque não tem muitas sinalizações para indicar onde o holograma está, tá ligado? Então, basicamente, essa parte aqui amarela é uma das formas de identificar. A outra forma de identificar é porque fica essa setinha aqui azul no canto da tela, mostrando aonde o holograma tá, tá ligado? Essas são só as duas únicas formas de saber aonde está o holograma. Vendo isso aqui amarelo, né? E essa setinha aqui azul que fica marcando onde está o holograma. Acho que vocês estão conseguindo ver, né? Essa parte aqui da tela é pequena, mas dá pra ver. O holograma, ele não aparece no mapa, né? No minimapa ali do modo que você estiver jogando, ele não aparece, que é ruim. Mas tem esses dois tipos de visualizar, então é muito bom ficar ligado pra saber aonde está o holograma. Beleza? E é isso, tem holograma e tem teletransporte. E é isso, depois a gente fala melhor sobre as mecânicas que dá pra fazer com tudo isso. Beleza? Agora vamos falar dos módulos dele. Os módulos dele aqui, um módulo de ataque dele, cara. Ele tem esses dois módulos, eu vou começar por esse aqui, porque esse aqui é um inútil. Esse aqui é o que a gente não vai querer usar, que é o Auto Reloading. O que esse aqui faz? Se a gente... Vou botar aqui esse aqui normal e vou dar um tiro aqui, ó. Repara que a 12 eu tô dando um tiro aqui, né? E ela vou deixar ela no vermelho. Beleza? Deixei ela aqui no vermelho. Troquei aqui. Botei a arma de volta. E ela continua no vermelho. Não tem o Auto Reloading. Mas quando a gente bota esse daqui, quando a gente está dando tiro e troca para outra arma primária, depois de 5 segundos, se estiver no nível máximo, né? Ela carrega automaticamente, tá vendo? Ela carrega automaticamente. Mas, cara, isso aqui é muito inútil, porque não importa se você joga no dedo, se você não tem dedo, se você joga no teclado, se você joga no mouse, se você joga com o pé, se você joga com a bunda. Não importa como você joga com a testa, se você joga pela mente, com comando de voz. Cara, o lance é você atirar, basicamente como que a gente faz com pulsar, sei lá, todos os mechas que tem mais de uma arma primária, tá ligado? A gente vai atirar, carregar e trocar de arma, tá ligado? A gente vai atirar, carregar e trocar de arma. Não tem o porquê a gente gastar um slot de módulo com isso, tá ligado? A gente vai perder um módulo, porque basicamente a gente só precisa apertar o botão pra carregar e trocar de arma, tá ligado? Aí vai, carrega, troca de arma e continua dando tiro, beleza? Dito isso, esse módulo é totalmente inútil. Agora, o Professional Tools, o que isso aqui faz? Basicamente ele vai dar mais dano nas suas armas primárias, tá ligado? Tipo assim, quando a gente tá com um rifle, o inimigo que tiver acima de 50 metros de distância da gente, quando a gente está atirando com rifle, vai dar até 10% de dano adicional, se o alvo tiver a mais de 50 metros da gente. Se a gente tiver de 12, a gente vai dar mais dano adicional se o inimigo estiver dentro de 50 metros de distância, tá ligado? Então a 12 vai dar mais dano de perto e o rifle vai dar mais dano de longe. Agora, módulos defensivos. Esse aqui, o Signal Bolt, ele vai aumentar o tempo de duração da detecção da arma secundária, tá ligado? Vai aumentar o tempo de detecção
no nível máximo em 0.8 segundos. É muito pouco e eu considero bem ruim, né? Se a gente for levar em consideração o outro módulo, que é o Lacerating Bolt, não sei se assim se pronuncia, mas enfim. O que esse aqui faz? Depois que a gente acerta a flecha, nesse aqui a gente precisa obrigatoriamente acertar a flecha, tá ligado? Vai ficar ticando dano, tá vendo? Esse daninho aqui vai ticando. Vai ticando 60 por 4 segundos. Vai dando 60 um segundo, 60 outro segundo, 60, 60. Tá ligado? No total vai dar 240 de dano. Não é muito dano, mas por que que isso é muito bom? Porque basicamente a gente vai impedir várias mecânicas de cura do nosso adversário, tá ligado? Porque, por exemplo, a gente acerta isso aqui no cara e ele vai ficar tomando dano. Isso vai demorar para o escudo dele se regenerar, porque o escudo basicamente ele volta a regenerar quando o cara sai de combate. Quando o cara não tá em combate, o shield dele vai se regenerar. Então ele tomando esse dano por 4 segundos, o shield dele vai voltar a se recuperar só depois de 4 segundos e ainda vai ter o tempo de cooldown da regeneração do escudo. Então isso é muito forte, que vai impedir a mecânica de cura do cara se ele estiver usando aquela aranhinha, né, de módulo pequeno que vai curando ao longo do tempo. Isso também vai retardar a cura do cara, então isso é muito bom, meio que para impedir mecânicas de cura do alvo. Tirando isso, também é muito bom, porque como que o cara vai demorar mais para se curar, vai ser mais fácil da gente, de repente, rotacionar, fazer algum tipo de movimentação para pegar o cara e continuar dando dano nele, impedindo que ele recupere o shield. Tá ligado? Ele vai ficar ali tomando dano, vai ficar ticando, aí a gente vai dando dano no inimigo aos poucos, impedindo que ele recupere o shield, sabe? Então, tipo assim, aos poucos, a gente vai minando o cara, sempre flanqueando e acertando ele, e aos poucos, se o cara não for esperto, se o inimigo não for esperto, ele vai acabar morrendo, tá ligado? Que a gente vai estar sempre meio que impedindo ele de se curar de alguma forma. Então, por isso que esse módulo é muito forte. Agora, os módulos de defesa dele. Tem o Siphon Bolt, esse daqui basicamente vai aumentar o move speed do Guerrilla Hunter quando a gente acertar a arma secundária. Acertou a arma secundária, ele vai ganhar um move speed de 15% adicional durante 15 segundos. É bom, mas se a gente for levar em consideração esse aqui é bem melhor, porque esse aqui, basicamente, o outro módulo de propulsão dele vai diminuir o tempo de recarga do dash dele, que é o holograma, né? Vai diminuir o tempo de recarga do holograma, então a gente vai conseguir usar o holograma mais vezes, o que é muito bom para a mecânica desse mecha, porque como ele não tem dash, a gente basicamente vai depender do holograma para tudo. Então, basicamente, antes de querer startar qualquer luta, a gente vai querer usar o holograma para algum lugar, estrategicamente, tá ligado? Para startar uma luta e depois voltar seguro para algum lugar, tá ligado? Outra coisa também interessante que eu esqueci de falar do holograma, né? Porque dependendo da situação, meio que combando com isso que eu falei, a gente pode deixar tipo um holograma parado aqui na parede, tá ligado? E botar a cara pra lutar, ver como é que tá a situação, trocar dano com o inimigo. E depois voltar safe pro onde está o holograma, tá ligado? Então isso é muito bom para situações de fuga. Porque, de novo, como ele não tem dash, a gente vai precisar usar o holograma dele de modo com muita sapiência. Então vamos lá, quais são os módulos, no geral, que eu recomendo estar jogando com ele? Todos esses módulos que eu falei, tá ligado? O Professional Tools, o Lacerating Bolt e o Call Out Tank, não sei pronunciar, mas é isso, vocês entenderam, pegaram a pegada. E agora a questão dos cores, cara. Tem o Core 1 e o Core 2. O Core 1, como é que ele vai funcionar? Ele tem basicamente duas instâncias. Daí tem dois jeitos de funcionar. Basicamente todo mundo que a gente acerta com a arma secundária vai tomar mais dano, vai tomar 10% de dano adicional durante 5 segundos. Tá ligado? Todo mundo, na verdade, não só quem a gente acerta a flecha, todo mundo que a gente consegue detectar, tá ligado? Todo mundo que a gente consegue detectar e causar dano vai tomar um dano adicional de 10% durante 5 segundos. E também, quando a gente usa o holograma, todo mundo que der tiro no holograma, acertar o holograma com alguma mecânica,
tipo, como se estivesse causando dano no holograma, tá ligado? A gente vai conseguir ver a pessoa através da parede e também vai dar dano adicional nela. Então, por exemplo, vamos dizer que o Hot Steel, tipo Boreas, tá ligado? Vou deixar aqui o holograma aqui passando. Vamos dizer que o Boreas encheu o Guerrilha Hunter lá de tiro. Ele vai aparecer aqui em vermelho pra mim, tá ligado? Tipo assim, ele vai aparecer aqui em vermelho pra mim. E ele, vou causar dano adicional nele por ele ter acertado o holograma. Então, tipo assim, isso é muito bom que às vezes a gente use isso aqui só pra avaliar o perímetro, sabe? Que é, tipo, tá andando ali de boa, aí a galera normalmente, às vezes, acaba acertando ele, tá ligado? Vê um Guerrilha Hunter andando assim, não sabe que é holograma, aí o pessoal encaçapa de porrada. E a gente tem uma noção de onde tá os inimigos, mas com o Core 1, os inimigos, todo mundo que acertar o holograma vai ficar marcado, tá ligado? E a gente vai conseguir dar dano extra. Então isso é muito bom, que às vezes a gente vê onde estão os inimigos e a gente consegue flanquear eles pra pegar bem posicionado, tá ligado? Tipo assim, a gente deixa o Hot... Tipo, vamos supor que a gente não sabia que tinha um Hot Steel ali. A gente manda o holograma aí. Aí o Hot Steel vê o holograma e enche o cara de dano. Aí a gente vai ver, né, que o Hot Steel vai ficar marcado. E a gente vai chegar nele por trás, pela maciota, pegar ele pelo flanco e matar ele, tá ligado? Conseguir dar dano nele, de repente voltar pro holograma, fazer algum bagulho assim. Tipo assim, ó. Ele vai estar dando tiro no holograma, a gente vai ficar aqui. Aí, obviamente, ele vai se ligar, né? Aquilo lá é um holograma e a gente depois volta pro holograma. Então, assim, várias possibilidades para se fazer jogada. O Haunting Shadow, que é o Core 2 dele, a gente vai conseguir se teletransportar 2 vezes, basicamente, né? No holograma dele. A gente vai... Fiz até um vídeo falando do rework do holograma. O holograma vai, depois a gente vem aqui. Vai ficar ali marcado, tá ligado? E a gente pode voltar. Então a gente vai e volta. Pode ativar e reativar esse teletransporte várias vezes. Então isso aqui tipo assim, é muito útil para várias situações, de novo. Tanto para enganar o inimigo, para pegar o cara assim de perto, aí matar, aí acontece alguma coisa, a gente vem e volta, tá ligado? Aqui assim, ó. O cara vai ficar, oh meu Deus, o que aconteceu? Onde está o alvo? Então, é bom assim essa mecânica que a gente consegue baitar muito bem os inimigos, tá ligado? Tanto defensivamente quanto agressivamente, essa mecânica deles de teletransporte é muito boa. E essa mecânica de vai e volta é muito interessante, porque vamos supor, né? Eu jogo a parada pra cá, vou dando tiro aqui, ó. Aí eu volto aqui, ó. Causo 2 tiros e volto pra cá. Safe. No lugar onde eu deixei, aqui atrás da parede, tá ligado? Então, sim, infinitas possibilidades. Mas aí você me pergunta, Shiryu, como que joga com esse mecha? Ah tá, antes, qual é melhor, Core 1 ou Core 2, cara? Assim, acho que depende muito da situação. Eu, no geral, ainda prefiro o Core 1, porque ele dá toda uma visão estratégica de onde estão os alvos, tá ligado? A galera vai dar tiro, você consegue saber onde o cara tá através da parede e tudo mais. Mas o Core 2 também é muito bom, porque a gente pode fazer essa parada, né? De ir e voltar, de enganar os inimigos, então, assim... Acho que os dois cores são muito bons, acho que vai depender muito do seu gosto, de como você quer se portar na partida, tá ligado? Se você quer jogar mais meio que trapaceando mais, ou se você quer ter uma visão mais estratégica para ajudar o time. No geral, eu acho que o Core 1 é muito melhor se a gente estiver jogando squad, porque a gente vai conseguir visualizar, né, os inimigos e passar cal pros nossos aliados, tá ligado? Porque assim, essa marcação ela não aparece para os nossos aliados, só aparece para o Guerrilha Hunter. Então a gente pode ver onde está o inimigo e falar assim, ó, o piloto está escondido atrás da casa, está se movimentando pelo flanco ali para trás e tal, senão o mecha está subindo o prédio, tá ligado? A gente consegue ter essa visão estratégica e passar a cal para os nossos aliados de squad. Mas aí, enfim, como que a gente joga com esse mecha? Cara, no geral, a gente vai querer jogar com ele a longa distância, tá ligado? Sempre mantendo uma boa distância e minando o inimigo, tá ligado? Sempre dando tiro aqui, minando o alvo. Sempre numa posição bem safe, porque assim, de novo, não é porque ele é um mecha que causa muito dano de perto com a 12, aqui, que a gente vai querer jogar, tipo, full de perto com ele, tá ligado? Não mesmo, a gente vai querer jogar, tipo, de longe, sempre flanqueando e tentando arrumar espaço. Pra às vezes chegar perto, pra rotacionar, pra fazer alguma movimentação. E que, por exemplo, aqui, tipo, exemplo de jogada.
Tô jogando aqui contra o Arthur. Deixei o holograma indo pra lá e tô me distanciando. De repente o Arthur, ele decide vir pra cima de mim e eu volto pra onde está o holograma, tá ligado? Ou senão o Arthur, ele recua. Vamos supor que eu tô dando um tiro no Arthur daquela posição e ele recua. Aí eu, de repente, eu nem faço o teletransporte de novo, tá ligado? Deixo lá só pra dar bait. Aí de repente ele acha que eu vou pra lá e nem vou. E eu continuo aqui dando tiro, tá ligado? Então, tipo assim, é muitas possibilidades de jogada que dá pra fazer, tá ligado? Mas basicamente é isso. A gente vai usar o holograma muito pra enganar os alvos, saber onde é que eles estão e tudo mais. De maneiras eu utilizo o holograma, tá ligado? No geral, como esse mecha ele não tem dash, a gente vai querer usar o holograma dele antes de iniciar uma luta, tá ligado? Vamos supor que eu queira entrar aqui numa luta com Hot Steel, tá ligado? Eu mando o holograma, tipo, pra algum lugar safe. Tem que ter uma visão rápida, tá ligado? Pra fazer isso. Tem que, tipo assim, algum lugar safe pra mandar o holograma, ou senão só manda o holograma pra trás, tá ligado? Aí, tipo assim, vou aqui lutar contra o Hot Steel, mando o holograma pra cá e volto aqui pra lutar contra ele, tá ligado? Aí vou aqui na trocação com o Hot Steel, tá ligado? Vou aqui, aí volto. Tá ligado? Aí já vou recuando, flanqueando. E volto pra algum lugar safe. E a mesma coisa, tipo, aqui assim, ó. Quero saber se tem algum inimigo pra lá. Só mando o holograma e vou ver onde o cara tá. Ou se não, vou andando pra algum lugar, vou ver aqui se tem as coisas. Vou trocar tiro com o inimigo e volto pra cá. Deixei o holograma no lugar safe, que às vezes eu faço muito isso. Eu deixo o holograma, tipo, preso em alguma parede, em algum lugar com cover, tá ligado? Aí eu vou ver qual é da situação. É tipo, porra, tem um squad ali, vamos trocar tiro ali com eles. Tá ligado? Aí eu volto. Aí fica aqui, pá, marca um 10, espero o holograma voltar de novo. Aí deixo o holograma ali de novo e volto pra luta, tá ligado? Isso aqui é muito interessante também pra iniciar e recuar de lutas em determinadas situações. Show! Mas assim, isso serve pra várias situações, tá ligado? Mas é bom ter em mente que é importante usar o holograma antes de iniciar a luta. Às vezes é só pra, também questão, às vezes pra, vamos dizer assim, avaliar o perímetro, avaliar a área. Vamos dar aqui um exemplo diferente. Vamos supor que caiu um drop ali na frente, tá ligado? Vamos supor que é um drop ali na frente. Não sei se tem squad lá, não sei se tem inimigo lá, não sei se tem gente rotacionando pra lá. Então eu jogo, tipo, holograma pra trás e vou pra lá. Vou ver se tem gente pra lá, tá ligado? Vou rushando em cima, vou ver qual é do bagulho. Tipo, caralho, tem squad aqui. Eu voltei. Voltei, foda-se. Tá maluco? Voltei e fiquei safe, sabe qual é? Ou senão, tipo, porra, vou pra lá de novo. Aí cheguei lá na situação, vi que não tem ninguém. Tipo, aqui tá safe, tá ligado? Então, deixa o holograma pra lá. Não vou voltar no teletransporte, aqui tá safe. Então, basicamente, muitas das situações, quando você tá avançando no escuro, vamos dizer assim, você sempre joga o holograma pra trás ou deixa em algum lugar safe e vai. E vai. Vai andando, vai olhando aqui, vê se tu encontra alguém. Pô, não achei ninguém. A parada parece que tá limpa, então continua avançando. Aí fica de olho, ó, no cooldown da habilidade. O cooldown voltou, já usa o holograma de novo. E vai indo. Não, tipo assim, não tenha medo de usar o holograma, tá ligado? O cooldown é baixo, então é super importante pra ele. Porque como ele não tem dash, a gente vai usar esse holograma basicamente pra colocar ele em várias posições mais defensivas, tá ligado? Pra voltar de forma safe, ou se não pra avançar. E esse mecha, tipo assim, isso serve pra qualquer exemplo, mas eu vou falar aqui com a Aurora, por exemplo. A Aurora é um mecha que basicamente a gente consegue anular ela usando o dash pro lado. Mas esse mecha não tem dash, então, tipo assim, usar o holograma já bater no X1 não vai adiantar de nada, que a Aurora vai vir aqui, vai usar arma secundária em você, aí tu vai usar o holograma pra lá e vai usar aqui, tipo, tu nem vai sair do lugar direito, então não vai adiantar de nada. Então, quando tu for começar uma luta, cara, é sempre usar o holograma, sem medo de ser feliz. Usa o holograma aqui, ó, foi. Vai ver o que tá rolando, trocou tiro. Aí a Aurora foi, usou arma secundária, tu, opa, não é comigo. E meteu o pé. Mas assim, sempre tem em mente também tentar calcular aonde você vai jogar o holograma, porque às vezes você pode acabar
se teletransportando pra algum lugar que você não queira ir. Então, assim, dependendo da situação, é sempre bom você colocar o holograma, tentar jogar ele num lugar safe, tipo essa parede aqui, ó. Aí você vai, faz a baguncinha que tu quer fazer, aí volta. Então é isso, tá ligado? Sem muitos mistérios. A arma secundária dele é boa pra matar piloto, principalmente se estiver dentro de casa, que a gente consegue, vamos dizer que isso aqui é uma casa, tá ligado? Já que a arma secundária causei dano no cara, mesmo se não causar dano nenhum. Isso daqui vai detectar aonde ele tá, então se a gente estiver jogando em squad, a gente pode passar cal pra algum amigo nosso de squad, tipo assim, pô, o cara tá correndo pra trás da casa, tá subindo no segundo andar, tá escondido atrás da porta, aí a pessoa vai lá caçapando com algum tipo de arma explosiva e consegue, ou até passar cal pra algumas pessoas pra rushar dentro da casa, tá ligado? Então, é muito bom pra detectar inimigos, sabe qual é? Tipo, isso aqui é muito forte, ainda mais em squad, tá ligado? Porque a gente consegue ter uma visão muito forte, estratégica e que acaba suprindo várias necessidades dele. Porque esse mecha aqui, ele não consegue chegar em high ground, tá ligado? Ele não consegue, simplesmente não consegue. Só com trampolim. Então se você estiver jogando squad, sempre pede pra algum amigo seu de squad passar o trampolim, porque trampolim é fundamental pra esse mecha. Sem trampolim ele simplesmente não vai conseguir ter acesso em nenhum lugar. E eu vi muita gente comentando, tipo assim, ele é melhor em solo, ele é melhor em solo. Cara, ele não é melhor em solo. Esse mecha é 1000 vezes melhor em squad, porque você consegue passar toda essa visão estratégica pro seu time, e em squad, os seus aliados meio que vão suprir a falta dele de chegar em high ground, tá ligado? Vão suprir essa falta dele de chegar em high ground, porque, tipo, vamos dizer que eu não consiga subir aqui em cima, e tem um inimigo ali em cima, ele já dominou toda a luta só por esse fato, já dominou toda a luta. Tá ligado? Ainda mais se o cara, tipo, ele vai sair do piloto, sabe? Vamos dizer que ele vai sair do mecha, aí vai ficar usando Explosion Bot aqui pra baixo. Fudeu, vou fazer nada. Tá ligado? Então, tipo assim, ele é melhor em squad. E além dessa visão estratégica que ele vai passar pro inimigo, né? Passando holograma e tal. Aí os inimigos vão dar tiro nele, aí se você estiver com o Core 1 vai identificar e tudo mais. Você consegue passar essa visão pra galera. Outra coisa também interessante dele contra piloto é que quando a gente acaba de destruir mecha, a gente consegue matar o piloto no alto, tá ligado? K12. É meio fácil de fazer isso. Aliás, com todo mecha a gente consegue fazer isso, tá ligado? Mesmo com o rifle dele ou K12 a gente consegue fazer. Mas K12 a gente consegue ter uma explosão de dano muito alta e é fácil de acertar, tá ligado? Então o piloto saiu, a gente consegue caçapar o cara de porrada e arrancar um daninho legal. No Battle Royale é mais difícil de fazer isso, tá ligado? Tanto com rifle dá pra fazer, tanto com A12, mas é mais difícil. No Team Deathmatch é mais fácil, porque o piloto ele não é ejetado tão alto e tão rápido no Team Deathmatch. Então é mais fácil de encaixar o dano do que no Battle Royale. No Battle Royale o cara vai ejetado muito rápido, que gera essa dificuldade aí. Tá ligado? Então assim, acho que deu pra passar aqui a visão dele. Acho que eu falei tudo sobre o holograma, não tenho certeza. Tipo assim, o holograma não tem barra de vida. Então se algum inimigo acertar, der tiro no holograma, não vai subir dano. Então essa é outra forma de identificar que o holograma é holograma. Porque se qualquer pessoa acertar o tiro no holograma, ele não vai sofrer dano, tá ligado? Não tem barra de vida, não tem nada, então não dá pra identificar. Aliás, dá pra identificar sim. Se você acertou um Guerrilla Hunter e não subiu o dano, é porque é um holograma, sabe qual é? Então, acho que eu já falei tudo aqui sobre como jogar com ele. Agora a gente vai aqui pro modo... Para falar aqui só das recomendações de techs, rapidamente, e de piloto. Cadê? Deixa eu botar aqui... Aqui, cara, as techs que eu tô usando com ele atualmente. Deixa eu tirar minha cabeçona daqui pra vocês conseguirem ver tranquilinho. Essas são as 3 builds que eu tô usando pra ele. Eu tô gostando muito das 3. Eu ainda tô fazendo alguns testes, mas pra ser bem sincero, eu acho que vai ficar isso aqui mesmo, tá ligado? E assim, essa primeira build aqui é mais focada a longa distância. Essa daqui é a build padrão dele, eu nem mudei nada. A única coisa aqui que eu real mudaria é esse Defense Optimization, tá ligado? Que eu trocaria de repente por um First Response Unite ou Argument Shield, sabe qual é? Que vai ajudar tipo muito ele. Essa daqui é a que eu mais estou usando, é muito boa.
tá ligado? E essa daqui é mais focando, a última, né? Focando mais a luta a curta distância. E eu tenho jogado bastante com ela no Team Deathmatch e no Iron Arena, tá ligado? Mas as três são muito boas, mas assim, vão testando, vão adaptando e vão vindo aí pra ver o que mais encaixa com vocês, beleza? Como eu tinha falado lá no modo treinamento, né? É um mecha que, embora ele tenha muito dano de perto, basicamente a mecânica dele vai gerar tudo a longa distância, que a gente vai flanqueando o inimigo, dando tiro, tiver alguma brecha, o cara chega perto da gente, a gente encaçapa o cara de 12, se teletransporta pra algum lugar pra se esconder, não faz um truque mental, engana o cara, tá ligado? E é isso, focando muito mais a longa distância. Esse é o poder desse cara. Embora ele cause muito dano de perto, né? É a parada a longa distância dele que vai fazer o boom no inimigo. Agora, quais são as habilidades de piloto melhores pra ele, cara? No geral, tem 3 que eu considero as melhores, que é a do Shin. Se vocês repararam no modo treinamento, eu tava com a habilidade do Shin, né? Aliás, no modo treinamento não, nas outras lives que eu fiz jogando com ele, eu tava com a habilidade do Shin. E, cara, isso aqui é muito bom, porque ela ativa quando a gente usa o holograma e quando a gente se teletransporta. Então a gente meio que consegue ter muita movimentação extra, tá ligado? Então isso aqui é muito bom pra dentro de combate com ele e também só pra movimentação fora de combate. Então isso aqui é muito perfeitinho pra ele, beleza? É muito bom, porque esse mecha ele tem também o move speed base dele é bem alto. E como ele não tem dash, não tem teletransporte, não tem nada, essa movimentação extra, esses teletransportes que ele fica dando toda hora, jogando holograma e tal, é muito forte. Outra habilidade também importante pra ele, que é muito forte também, é da Iori, porque, como eu falei, ele consegue muito sair de combate, entrar em combate, enganar os caras, e essa habilidade aqui vai recuperar sua vida quando a gente não tá em combate, né? Então isso aqui é muito bom também pra ele. Ele tem essa facilidade de sair de combate, entrar em combate, ficar flanqueando o cara, ficar observando as coisas. Então, isso aqui também é muito forte e vai manter ele sempre com a vida cheia. Mas assim, essa habilidade aqui do Shin, a gente pode usar em qualquer modo de jogo que vai dar certo. Essa habilidade da Iori só vai funcionar no Battle Royale, tá ligado? Outra habilidade também que é muito forte pra ele é a habilidade do Ivan, pelos mesmos motivos da Vita. Da Vita não, da Iori. Porque esse mecha tem muita vida, tá ligado? Então a gente vai converter muita porcentagem de vida em shield e quando a gente sai de combate, né, de novo, que é um mecha que tá sempre entrando e saindo de combate, flanqueando, olhando, observando, detectando os inimigos, a gente vai conseguir recuperar o shield mais rápido, tá ligado? Então a gente vai ter muito shield e vai recuperar o shield mais rápido, o que comba também com as stacks que eu coloquei lá, tá ligado? As builds que eu fiz. Então isso aqui também é muito bom pra ele, porque ele tá sempre entrando e saindo de combate. Então isso aqui também vai dar um sustain pra ele, uma sobrevida pra ele, uma capacidade de troca bem grande também. Outras habilidades pra ele que são boas é a habilidade do Ron, tá ligado? Que a gente vai conseguir se teletransportar mais vezes. É uma opção, ainda mais pra quem tá começando o jogo e não tem todas as skills. A habilidade do Ron é uma boa. Geralmente a habilidade do Ron ou a da Mig é que todo mundo maximiza. A habilidade da Mig também funciona pra esse mecha. Não é perfeito, mas funciona também, tá ligado? E a habilidade da Gilchong também, tá ligado? Que a gente vai usar o teletransporte ali e tal. Tem mais de uma instância, então também é fácil de procar, identificar também onde estão os inimigos e causar mais dano. E por último, a habilidade do Gabriel, do Silver Deacon no caso. Também funciona muito bem, porque querendo ou não, embora ele cause muito dano de perto, na maioria das vezes a gente vai estar procurando lutas a longa distância para ir mitigando dano no inimigo até conseguir finalizar de fato. Então também é muito bom, que na maioria das vezes a gente consegue matar o inimigo até de longe mesmo, tá ligado? Porque o rifle dele causa bastante dano base. E é isso, gente. Beijos. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Deu quase 40 minutos, mas eu acho que ficou bem completinho. Depois de tempos aí que eu estava prometendo lançar o como jogar desse mecha. Então, deixa aí nos comentários se você tem alguma dica extra, possivelmente para dar esse mecha. É um mecha muito forte, ele só tem esse problema de chegar no high ground, ele é bem fácil de jogar, porém ele tem infinitas possibilidades de jogadas por causa do teletransporte.
Então a gente tem que pensar muito bem tudo que a gente vai fazer, onde a gente vai jogar holograma, por que a gente vai jogar holograma, por que a gente vai se teletransportar, por que a gente não vai se teletransportar. Então é muita tomada de decisão que tem que fazer. Esse é um mecha simples de jogar, mas tem que ser muito bem calculado, por isso que eu tava falando algumas vezes que tem que ter um QI acima da média para jogar esse mecha, porque para tirar realmente o potencial dele a gente tem que saber muito bem, tipo assim, blefar, pensar, ter calma e várias coisas. Então é isso. Beijos, se cuidem.